A sanfona tocava do outro lado da porta e minhas mãos estavam frias, mesmo com 32 graus lá fora. Eu estava parada na entrada do Clube Recreativo Itamaracá, com uma sapatilha branca apertando meu pé direito de um jeito que eu tinha esquecido como doía, e não conseguia dar o próximo passo. Não era medo do salão. Era medo de mim mesma, do tanto de mulher que eu tinha deixado para trás numa gaveta por 35 anos. Alguém abriu a porta de dentro para sair e o som do forró bateu em mim inteiro. Sanfona, zabumba, triângulo, o barulho de sapato raspando taco de madeira. E foi nesse instante, com a luz amarela do salão me iluminando pela metade, que uma voz de homem, rouca, mais velha do que eu lembrava, mas exatamente a mesma, disse o meu nome. Marlene? Eu não me virei na hora. Fiquei um segundo só respirando, com a mão ainda na moldura da porta, sentindo o coração bater num lugar do peito que eu achava que tinha secado fazia tempo. O cheiro de cerveja gelada e perfume antigo, misturado com poeira de salão, me envolveu por inteiro. Um cheiro que meu corpo reconheceu antes da minha cabeça conseguir nomear de onde vinha. Não senti susto. Senti clareza. A mesma clareza estranha e calma que vem quando alguma coisa que você esperou a vida inteira, sem saber que esperava, finalmente acontece. Contei até 3, sentindo o peso das sapatilhas nos pés como se elas soubessem, antes de mim, o que estava prestes a acontecer. Depois, eu me virei. Mas antes de te contar quem estava do outro lado daquela porta, eu preciso te contar como uma mulher de 55 anos, casada há 32, foi parar sozinha na porta de um clube de forró numa terça-feira de agosto, com as sapatilhas de dança da sua juventude nos pés. Porque essa história não começa naquela porta. Começa muito antes. Começa no dia em que eu decidi, sem avisar ninguém, nem a mim mesma direito, que eu ia voltar a existir. Meu nome é Marlene Aparecida Ferreira. Nasci Marlene Aparecida Coelho em 1971, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, numa família de 5 irmãos onde eu era a do meio, a que sempre resolvia briga, a que sempre cedia primeiro. Fui criada para ser prestativa. Ninguém falou isso em voz alta, mas eu aprendi cedo que menina boa é menina que não incomoda. Levei esse aprendizado para dentro do meu casamento sem nunca ter escolhido levar. Sempre fui a mulher que os outros descreviam com o adjetivo de função. Dedicada, cuidadosa, prestativa, aquela que dá conta. Nunca fui descrita como alguém que tinha vontade própria, sonho próprio, urgência própria. Até eu mesma tinha parado de me perguntar o que eu queria para mim havia tanto tempo que, quando finalmente parei para pensar nisso de novo, aos 55 anos, a pergunta me pareceu quase estrangeira, como se eu tivesse esquecido o idioma de falar sobre mim mesma sem mencionar outra pessoa dentro da frase. Casei com Jorge Ferreira em 1994, um ano depois de completar 23 anos. Ele tinha 26, trabalhava havia pouco tempo numa distribuidora de insumos agrícolas, era filho de uma família amiga da minha e era, segundo minha mãe, um rapaz sério, trabalhador, dos que não desperdiçam dinheiro à toa. Eu não desconfiava de nada disso. Ainda desconfio. Jorge nunca bebeu demais, nunca me bateu, nunca levantou a mão. Essa não é essa história. A minha história é de um tipo diferente de ausência. A de um homem que passou 32 anos do lado de uma mulher sem nunca perguntar quem ela era por dentro daquilo tudo. Antes de Jorge, teve Renato. Eu tinha 19 anos, ele tinha 21. A gente se conheceu numa quermesse da paróquia São Francisco, num mês de junho, com fogueira e quadrilha, e ele me convidou para dançar sem nem se apresentar direito. Só estendeu a mão e disse, "Vem." Eu fui. Dançamos a noite inteira. Ele tinha um jeito de segurar minha cintura que não era nem forte nem frouxo, era exatamente do jeito que eu precisava sem saber que precisava. Namoramos 3 anos. Íamos ao Clube Recreativo Itamaracá quase todo sábado. Era ali que a cidade toda dançava forró naquela época. Um salão grande de piso de taco escuro, com ventiladores de teto girando devagar e luzes amarelas penduradas em fileiras. Renato tinha um jeito de prestar atenção que eu nunca mais encontrei em outro homem.
até reencontrá-lo décadas depois. Ele lembrava se eu tinha dito que preferia refrigerante de guaraná ou de laranja. Lembrava o nome da minha professora de matemática, que eu tinha reclamado uma única vez. Lembrava datas pequenas que nem eu conseguia guardar. Foi Renato quem me deu as sapatilhas brancas de renda num aniversário meu de 20 anos. Comprou numa loja da rua 14 de Julho, escondeu numa caixa de sapato comum para minha mãe não desconfiar do tamanho do presente e me deu no fundo do quintal da minha casa, os dois sentados na escada, com o rádio baixinho tocando uma música que a gente conhecia de cor. Ele disse, para você dançar comigo até quando a gente for velho. Eu ri. Guardei a frase sem saber que ela ia demorar 35 anos para se realizar de um jeito que nenhum dos dois podia imaginar naquela noite. Lembro de detalhes daquele namoro com uma nitidez que me assusta até hoje, considerando que foram só 3 anos, há mais de 35. Lembro do cheiro de fumaça de fogueira grudado no cabelo depois das festas juninas. Lembro de uma tarde de domingo em que a gente foi de bicicleta até a Lagoa Itatiaia só para comer pastel de feira e ficar sentado numa mureta vendo o sol descer sem falar quase nada, só ficando. Lembro do primeiro beijo, dado na sombra de um ipê roxo na Avenida Afonso Pena, e de como meu coração bateu tão forte que eu tive certeza, com a certeza absurda que só se tem aos 19 anos, de que aquilo ia durar para sempre. A gente combinava um jeito de dançar que ninguém mais no salão conseguia copiar, um giro específico que ele inventou, chamado por nós dois de o Giro de Marlene, porque ele dizia que tinha sido criado só para caber no meu corpo. Eu não sabia, guardando essas lembranças ano após ano dentro de mim, sem nunca contar para ninguém, que elas iam ficar ali, intactas, esperando o momento certo de serem lembradas de novo. No fim daquele mesmo ano, o pai de Renato foi transferido pelo trabalho para Cuiabá, e a família toda foi junto. A gente prometeu escrever. Escrevemos por um tempo. Cartas, depois 1 ou 2 ligações caras de telefone público. Depois foi diminuindo, como diminui tudo que depende de esforço, e não tem estrutura para sobreviver à distância quando você tem 19 anos e o mundo inteiro parece urgente. 1 ano depois, eu já não sabia mais o telefone dele. Guardei as sapatilhas brancas numa caixa de sapato no fundo do guarda-roupa do meu quarto de solteira, e sem perceber, guardei ali dentro também um pedaço de mim que eu não soube que estava guardando. Minha mãe, Dona Terezinha, teve um papel grande naquela virada, embora nunca tenha dito isso abertamente com essas palavras. Depois que Renato se mudou, ela comentava quase toda semana sobre moças da minha idade que já estavam noivas, sobre não dá para ficar esperando o homem que só escreve carta de vez em quando, sobre como eu precisava prestar atenção nos rapazes sérios que apareciam. Ela não estava errada dentro da lógica daquele tempo. Era outra época, outra cidade, outra expectativa sobre o que era o tempo certo de uma mulher se casar. Mas eu aceitei aquela pressão sem nunca examinar se ela era minha ou só um eco da geração dela. E foi dentro desse eco que Jorge apareceu, exatamente no formato de homem que minha mãe tinha aprovação pronta para dar. Conheci Jorge 8 meses depois disso, numa festa de aniversário de uma prima em comum. Ele era gentil, comedido, falava pouco, mas olhava com atenção. Não dançava. Isso eu devia ter reparado com mais cuidado. Namoramos 1 ano e meio, num ritmo mais lento, mais previsível, sem aquela urgência que eu tinha com Renato, e eu confundi calma com segurança. Casamos numa cerimônia simples na igreja onde eu tinha sido batizada, com festa depois na casa dos meus pais, num salão emprestado de um clube de bairro. Não tinha sanfona na festa. Tinha um conjunto de teclado tocando valsa e boleros. Eu dancei a primeira dança com Jorge sem nenhuma pressa no corpo dele. E lembro de pensar, bem no fundo, num lugar que eu não deixei subir até a consciência. Isso aqui é diferente. Não parei para perguntar se diferente era melhor. Durante boa parte do casamento, o salário de Jorge caía numa conta que só ele movimentava de verdade, e ele me passava todo mês um valor fixo para as despesas da casa, chamado por ele, sem nenhuma ironia, de o dinheiro do mês. Eu administrava aquele valor com uma competência
que economizava sobra suficiente para pequenas reservas escondidas numa poupança que eu abri sozinha, sem contar para ele, só para ter alguma margem em caso de emergência. Nunca faltou comida na mesa, nunca faltou material escolar, porque eu sabia esticar cada real até onde ele conseguia ir. Mas eu nunca tive, de fato, acesso à conta principal. Nunca soube ao certo quanto Jorge ganhava depois dos aumentos dos últimos anos. Nunca precisei saber, segundo ele, porque eu cuidava de tudo direitinho mesmo assim. Era um tipo de controle disfarçado de confiança, e levei décadas para reconhecer a diferença entre as duas coisas. Nos primeiros anos, a vida foi organizando um jeito de casa que eu nunca discuti abertamente. Só fui aceitando, um combinado silencioso atrás do outro. Jorge trabalhava, eu cuidava da casa. Eu tinha terminado o técnico em contabilidade antes de casar. Cheguei a trabalhar 1 ano numa loja de material de construção fazendo as contas do caixa. Mas quando engravidei do Ricardo, em 1995, Jorge disse que não fazia sentido eu continuar trabalhando por aquele salário pequeno, enquanto pagava alguém para cuidar do bebê. Eu concordei. Parecia lógico. As contas fechavam melhor assim, no papel. Teve também os 8 anos em que cuidei da mãe de Jorge, Dona Aparecida. Coincidência de nome com a minha, uma coisa que sempre achei engraçada, depois que ela ficou viúva e começou a ter problemas de mobilidade. Era eu quem levava ela ao médico, quem organizava os remédios da semana numa caixinha de 7 compartimentos, quem ficava com ela nas internações enquanto Jorge, filho único, aparecia no hospital só depois do trabalho, por meia hora, sempre com pressa de ir embora. Quando Dona Aparecida faleceu, em 2019, foi a mim que ela segurou a mão até o último dia, não ao filho. No velório, uma tia de Jorge me abraçou e disse: "Você foi mais filha para ela do que qualquer nora que eu já vi." Jorge não disse nada parecido. Só me agradeceu, uma vez, de passagem, como quem agradece um favor pequeno. Ricardo nasceu em 1996. Patrícia nasceu em 1999. Eu criei os dois praticamente sozinha nos primeiros anos, porque Jorge viajava muito a trabalho, ia para o interior visitar fazenda de cliente, ficava fora a semana inteira e voltava cansado demais para os fins de semana. Lembro de uma época, quando Patrícia tinha só alguns meses e Ricardo estava com 4 anos brigando com o ciúme do irmão novo, em que eu passei praticamente 1 mês inteiro sem dormir mais de 4 horas seguidas, alternando amamentação, cólica e as birras de um menino pequeno que não entendia por que a atenção da mãe tinha dividido pela metade. Jorge estava numa viagem longa para o Paraguai, fechando o contrato de fornecimento de insumo, e quando voltou, 10 dias depois, perguntou se tinha sido tranquilo por aqui, como quem pergunta sobre o tempo. Eu disse que sim. Não porque fosse verdade, mas porque eu já tinha aprendido àquela altura que contar a verdade inteira não mudava nada, só me deixava mais cansada ainda de ter que explicar. Eu levava os dois para o médico, para a escola, para a reunião de pais, para o dentista. Organizei a vida financeira da casa numa caderneta que eu mesma criei, porque Jorge não tinha paciência para planilha, e eu tinha jeito com número desde o técnico. Cozinhei, lavei, passei, decorei cada aniversário, aprendi a trocar registro de vaso sanitário sozinha, porque o encanador cobrava caro e Jorge estava viajando. Fui, durante 32 anos, o alicerce que segurou uma casa inteira em pé. Ninguém nunca me perguntou como eu estava sendo esse alicerce. Tem uma noite de 1998 que resume bem o formato daqueles anos. O Ricardo, com 2 anos, amanheceu com 40 graus de febre, chorando sem parar, o corpinho quente feito brasa nos meus braços. Jorge tinha voltado de viagem havia poucas horas e estava exausto. Eu passei a madrugada inteira sozinha, alternando banho morno e com pressa, ligando para o pediatra de plantão às 3 da manhã, sem acordar Jorge porque, segundo ele mesmo tinha me dito outras vezes, "Eu preciso dormir. Amanhã tenho reunião cedo. Você já está acostumada com isso." Fiquei sentada na beira do berço até o sol nascer, com o Ricardo enfim dormindo no meu colo, e chorei baixinho, sozinha, não de desespero pelo filho. Ele ia ficar bem, eu sabia, mas de um cansaço que não tinha nome ainda,
um cansaço de estar absolutamente só dentro de um casamento cheio. Os primeiros sinais desse apagamento eu não reconheci como sinais na época. Achei que era só o jeito de Jorge ser. O primeiro veio numa festa de fim de ano da empresa dele, em 2015. Eu tinha me arrumado com cuidado, escolhido um vestido azul marinho que eu gostava, penteado o cabelo. Chegamos e um diretor novo, que ainda não me conhecia, perguntou para o Jorge, apontando gentilmente para mim. E a dona Marlene, trabalha em quê? Jorge sorriu, deu um tapinha nas minhas costas e respondeu sem titubear. Ela cuida da casa. Cuida bem, viu? Eu não teria tempo para nada se não fosse ela. Ele disse isso com orgulho na voz. Eu sorri também. Mas alguma coisa dentro de mim registrou, sem palavras ainda, que eu tinha acabado de ser resumida numa frase de 6 palavras na frente de 15 pessoas que eu nunca tinha visto antes. O segundo sinal veio 2 anos depois. Eu tinha visto um curso de artesanato em madeira reciclada. Coisa pequena, 3 meses, uma vez por semana, numa oficina no bairro Amambaí. Fiquei animada de um jeito que eu não sentia há tempos. Mostrei o folheto para o Jorge numa noite de domingo, esperando ele achar bonito. Ele olhou o preço, olhou para mim e disse: Marlene, para que isso agora? Você não precisa disso, é coisa de vaidade. Guarda esse dinheiro, a gente tem a reforma do telhado para fazer. A reforma do telhado saiu do papel só 2 anos depois. O curso eu nunca fiz. O que me machucou de verdade e que só entendi olhando para trás foi perceber que naquele mesmo mês Jorge tinha comprado uma cana de pesca nova e um barco inflável usado para ir pescar com os amigos no Rio Miranda uma vez por mês. Nunca questionei aquele gasto na hora. Parecia natural, ele trabalhava, tinha direito ao lazer dele. Mas o curso de 3 meses que custava 1/10 do valor do barco foi chamado de vaidade, enquanto o lazer dele nunca precisou de justificativa nenhuma. Eu não tinha vocabulário na época para nomear essa desigualdade. Hoje tenho. O terceiro sinal, o mais claro de todos, eu escutei sem querer, numa tarde de sábado em que eu estava no quintal estendendo roupa e a janela da sala ficou aberta. Jorge estava ao telefone com o irmão dele, o Nelson, que mora em Dourados. Eu ouvi meu nome e parei, sem intenção nenhuma de escutar, só porque ouvir seu próprio nome faz a gente parar. Marlene? Ah, ela tá bem, sabe como é, cuida da casa, não tem trabalho mesmo, sobra tempo para ela. Fiquei parada com um lençol molhado nas mãos, o varal balançando devagar, o sol batendo de lado, e senti alguma coisa gelar dentro de mim que não era raiva. Era o reconhecimento de que, para os olhos do homem com quem eu dividia a cama havia mais de 20 anos, eu era uma pessoa sem trabalho, com tempo sobrando. 32 anos de administrar uma casa inteira, de criar 2 filhos, de segurar cada emergência, resumidos em sobra tempo para ela. Teve um quarto sinal mais recente que veio no meu aniversário de 55 anos, em maio deste ano. Eu não tinha pedido festa grande. Nunca gostei de alarde. Mas esperava, no mínimo, um jantar diferente. Talvez uma saída, alguma coisa que marcasse a data. Jorge chegou do trabalho, me deu um beijo rápido na testa e disse, já tirando o paletó: Que festa, Marlene! Você não trabalha, não tem happy hour com colega, não tem o que comemorar assim tanto. Vamos jantar em casa mesmo, é mais em conta. Ele fez macarrão instantâneo enquanto eu ainda processava a frase, satisfeito consigo mesmo por ter resolvido o aniversário da esposa sem gastar quase nada. Eu comi aquele macarrão sentada à mesa da cozinha, onde eu já tinha cozinhado milhares de refeições para aquela família, e pensei, pela primeira vez com essas palavras exatas na cabeça: eu não tenho o que comemorar porque, aos olhos dele, eu não sou ninguém que mereça comemoração. Eu engoli esses 4 sinais um atrás do outro, do jeito que a gente engole o que não tem coragem de mastigar. Fui lá dentro, terminei de estender a roupa, fiz o jantar e nunca falei nada pro Jorge sobre o que tinha ouvido, nem naquela tarde, nem depois, nem no meu próprio aniversário. O momento que começou a rachar alguma coisa em mim de verdade não foi um grande escândalo. Foi silencioso, doméstico, exatamente do tamanho da minha vida inteira. Em julho deste ano,
Minha filha Patrícia, que tinha voltado a morar em casa por uns meses depois de terminar um contrato de trabalho, estava se mudando de vez para Curitiba, para morar com o namorado. Eu estava ajudando ela a fazer as últimas caixas, ajoelhada no chão do quarto dela, quando ela puxou de dentro do meu guarda-roupa, porque tinha guardado umas coisas dela lá dentro, uma caixa de sapato velha, amarelada, com o barbante já frouxo. "Mãe, que caixa é essa?" ela perguntou, já abrindo antes de eu poder responder. Dentro estava tudo exatamente como eu tinha deixado 35 anos antes. As sapatilhas brancas de renda, amareladas pelo tempo, mas ainda inteiras. Uma fita cassete com a letra R, escrita a caneta na etiqueta. E uma foto pequena, com a borda branca desbotada, de uma menina de 20 anos de vestido claro, rindo, com um rapaz de bigode fino e camisa social aberta no colarinho. Os dois no meio de um salão de dança. "Quem é esse, mãe?" Patrícia perguntou, olhando a foto de perto. "Isso é você?" No fundo da caixa, embaixo das sapatilhas, tinha também um bilhete dobrado em 4, escrito numa letra inclinada de caneta azul, já quase apagada em algumas partes. Patrícia desdobrou antes que eu pudesse pedir para não. Leu em voz baixa. Só uma linha, a que ainda dava para ler direito. "Guarda essas sapatilhas, porque um dia a gente ainda vai dançar de novo, nem que seja velho." Minha filha ficou olhando para mim depois de ler, sem entender ainda o tamanho daquilo, só sentindo que tinha esbarrado em alguma coisa importante. Fiquei olhando para aquela menina na foto por um tempo mais longo do que eu queria admitir. Ela tinha o meu rosto, mas um jeito de estar no mundo que eu não reconhecia mais em mim. "Era um namorado, antes do seu pai", falei, tentando soar leve. "Renato, a gente namorou uns 3 anos." "E por que você guardou isso tudo esse tempo todo?" Eu não soube responder na hora. Só peguei a caixa das mãos dela, com um cuidado que eu mesma não entendi de onde vinha, e disse que ia guardar de novo. Naquela noite, sozinha no quarto, com Jorge já dormindo do outro lado da cama, eu abri a caixa de novo. Toquei nas sapatilhas. Segurei a fita cassete sem ter mais nenhum aparelho em casa que tocasse aquilo. E fiquei olhando para o teto por um tempo que eu não soube medir, pensando que fazia mais de 3 décadas que eu não sentia essa versão de mim mesma. A menina que dançava até de manhã, que ria alto, que tinha urgência de viver. Foi ali, naquela noite, com a caixa de sapato aberta no colo e o barulho do ventilador de teto girando devagar, que eu tomei a decisão mais silenciosa e mais definitiva da minha vida. Eu não ia mais esperar ninguém me enxergar. Eu ia me enxergar sozinha e ia recomeçar a viver. Nem que fosse pequeno, nem que fosse devagar, nem que ninguém entendesse por quê. Se essa história está te lembrando de alguma coisa que você também guardou numa caixa, numa gaveta, num canto de você mesma, pausa esse vídeo 1 segundo, se inscreve no canal, porque toda semana eu conto uma história como essa. E se você quer companhia para esse tipo de recomeço, o e-book Para Mulheres que Estão Cansadas de Ser Fortes está linkado no comentário fixado logo abaixo desse vídeo. Agora volta comigo, porque a parte mais difícil dessa história ainda estava por vir. No dia seguinte, sem falar nada para o Jorge, liguei para o Clube Recreativo Itamaracá. Descobri que o clube, depois de anos fechado, tinha reaberto havia 1 ano, com bailes de forró toda terça à noite, voltados justamente para o público mais maduro da cidade. Baile da melhor idade, eles chamavam, um nome que me incomodou e me atraiu ao mesmo tempo. Anotei o endereço, o mesmo endereço de sempre, guardei o papel na bolsa e não contei para ninguém. Levei 2 semanas só reunindo coragem. Nesse meio tempo, mandei consertar as sapatilhas brancas numa sapataria perto de casa. O sapateiro, um senhor de uns 70 anos, olhou para elas com carinho e disse: "Essas aqui já dançaram bastante, hein, dona?" Eu só sorri. Comprei um vestido leve, azul claro, num brechó, porque não queria gastar dinheiro da casa com uma coisa que Jorge ia chamar de vaidade se descobrisse o preço. Guardei tudo escondido no fundo do carro. Na terça-feira que resolvi ir, contei para o Jorge que ia sair para tomar um café com uma amiga. Não era mentira completa.
Passei rapidamente na casa da minha amiga Neide antes, só para não estar mentindo por inteiro, e disse para ela onde eu estava indo de verdade. Neide me olhou com os olhos arregalados e disse: Marlene, tá maluca? Vai fazer o que lá sozinha? Eu disse que não sabia. Só sabia que precisava ir. Foi assim que eu parei na porta do Clube Recreativo Itamaracá, com a sanfona tocando do outro lado, as mãos frias, o coração acelerado, sem conseguir dar o próximo passo. A cena que eu já te contei lá no começo. E foi assim que, quando alguém abriu a porta para sair e a luz amarela e o som bateram em mim, uma voz de homem disse o meu nome e eu me virei. E vi Renato Aguiar parado na minha frente, com o cabelo grisalho, óculos que ele não tinha antes, e o mesmo jeito de sorrir que eu não via desde os meus 20 anos. Ele tinha voltado para Campo Grande fazia 3 meses, depois de enviuvar no ano anterior. A esposa dele, segundo ele me contou naquela mesma noite, tinha lutado contra um câncer por 2 anos, e ele tinha decidido se aproximar da única filha que morava aqui, e recomeçar a vida na cidade onde tinha crescido. Ele também tinha ido ao clube naquela noite pela primeira vez, também sozinho, também sem saber bem por quê, só seguindo um impulso de voltar a um lugar que guardava alguma coisa boa de um tempo em que ele ainda não sabia o que a vida ia exigir dele. Nenhum dos dois dançou naquela primeira noite. Ficamos só conversando, sentados numa mesa perto da entrada, enquanto o salão girava ao redor da gente com casais de todas as idades, senhoras de vestido rodado, homens de chapéu de couro, um casal jovem que tinha ido de curiosidade e ficou rindo dos próprios passos errados. O ventilador de teto do salão era o mesmo de 35 anos atrás. Eu reconheci pela forma das pás, só que agora com um zumbido mais alto de motor cansado. As luzes amarelas continuavam penduradas em fileiras, exatamente como na minha memória, e por um instante aquilo tudo pareceu dobrar o tempo, como se os últimos 35 anos coubessem dentro de uma respiração só. Ele me contou da vida em Cuiabá, do trabalho que teve como engenheiro agrônomo, viajando o interior do Mato Grosso inteiro cuidando de plantação e solo, dos 2 filhos que criou. Um mora em Cuiabá ainda, o outro fez faculdade em Campo Grande e ficou por aqui. Foi por essa filha, a Bruna, que ele tinha voltado. Contou da esposa, Marisa, com quem foi casado 29 anos, com um carinho tranquilo na voz que não tinha nada de mal resolvido, só saudade limpa. A gente nunca esquece quem amou direito, ele disse. Só aprende a carregar diferente. Eu contei, com mais cuidado, sobre os meus 32 anos de casada. Sem drama, sem detalhe, só o suficiente para ele entender o formato da minha vida. Os filhos, a casa, o trabalho de Jorge, sem entrar ainda nas rachaduras que eu mal tinha admitido para mim mesma. Em algum momento da conversa, ele perguntou se eu ainda tinha as sapatilhas brancas. Eu ri, surpresa por ele lembrar de um detalhe tão pequeno depois de tantas décadas, e disse que sim, guardadas. Ele sorriu, um sorriso que atravessou os anos inteiros, e disse: Eu sabia que você não ia jogar fora. Quando fui embora, ele perguntou se podia me ver de novo na terça seguinte. Eu disse, talvez, mas os 2 sabíamos que era assim. Fui embora com o coração batendo de um jeito que eu não sentia fazia tanto tempo que nem lembrava o nome daquela sensação, e dirigi as 20 quadras até em casa com o rádio desligado só para poder ouvir aquele barulho no peito sem interferência de mais nada. Mas antes que você pense que essa história é só sobre reencontrar um amor antigo, eu preciso te contar a parte mais difícil, que foi o que veio depois daquela noite. Porque viver para mim mesma custou muito mais do que reencontrar o Renato. Comecei a ir ao baile toda terça. No início, disfarçava, inventava desculpas parecidas. Café com Neide, ida ao mercado, consulta médica remarcada. Mas mentir gastava de mim uma energia que eu já não tinha sobrando, e depois de um mês resolvi contar para o Jorge a verdade, sem rodeio. Foi numa segunda-feira à noite. Ele estava na poltrona da sala vendo o noticiário. Sentei na outra poltrona, desliguei a televisão com o controle e disse: Jorge, eu queria te contar uma coisa. Toda terça eu tenho ido dançar forró no Clube Itamaracá.
Ele me olhou como quem não entendeu a língua que eu tinha falado. Dançar? Você, Marlene? Eu disse que sim, que tinha voltado a dançar, que estava gostando, que me fazia bem. Ele riu. Não um riso de piada, mas um riso pequeno de descrença. O tipo de riso que machuca mais que grito. Você vai se machucar na sua idade dançando com estranho? Isso é coisa de gente nova. Você tá bem, Marlene? Anda estranha ultimamente. Eu não disse nada sobre o Renato naquela noite. Não porque tivesse algo a esconder, a gente só conversava ainda, mas porque eu sabia que Jorge ia transformar aquilo numa acusação e eu não tinha energia para briga. Só disse que ia continuar indo, que não estava pedindo permissão, só avisando por respeito. Ele bufou, ligou a televisão de novo e não tocamos mais no assunto naquela noite. Nas semanas seguintes, o desprezo dele virou comentário recorrente. Lá vai você para essa palhaçada. Isso é fase, vai passar. Você virou adolescente com os cabelos brancos. Marlene, olha a idade que você tem. Cada frase dessas eu guardei, uma atrás da outra, no mesmo lugar onde eu tinha guardado as sapatilhas por 35 anos. Só que agora, esse lugar dentro de mim estava ficando cheio demais para continuar calado. Foi nesse período que a amizade com a Naide virou o que eu posso chamar, sem exagero, de rede de segurança. A gente se conhecia havia 15 anos, vizinhas de 2 casas, mas nunca tinha sido uma amizade de intimidade profunda até aquele agosto. Comecei a ir na casa dela depois dos bailes, só para tomar um café e desabafar antes de voltar para minha própria casa e para o silêncio pesado que me esperava lá. Numa dessas noites, sentada na cozinha dela, com as sapatilhas ainda nos pés e os cabelos ainda soltos do baile, eu chorei pela primeira vez na frente de outra pessoa desde que aquilo tudo tinha começado. Neide não disse nenhuma frase de efeito. Não me deu conselho de revista. Só segurou minha mão em cima da mesa de fórmica e disse: "Continua indo, Marlene. Eu nunca te vi sorrir desse jeito em 15 anos de vizinhança." Aquela frase pesou mais do que qualquer discurso motivacional que eu já tinha ouvido na vida. O momento decisivo aconteceu numa terça de setembro, quando o clube organizou um baile especial de aniversário dos 30 anos de fundação, com uma orquestra maior, convidados de fora e uma expectativa de casa cheia. Eu tinha me arrumado com cuidado, pela primeira vez em anos, me sentindo bonita de verdade. Quando Jorge, me vendo pronta na sala, disse: "Você não vai mesmo, né? Amanhã tenho reunião cedo, preciso que você me acorde, arrume minha roupa. Não dá para você ficar sumindo à noite desse jeito." Não era um pedido. Era uma ordem disfarçada de necessidade prática, do mesmo jeito que tinha sido a vida inteira. Eu fiquei parada no corredor, com o vestido azul claro do brechó, as sapatilhas já nos pés, o batom recém-passado ainda com gosto de cera doce, e senti, pela primeira vez em 32 anos, uma vontade limpa e sem culpa de dizer não. "Jorge", eu disse, com uma calma que me surpreendeu até a mim, "eu vou. E amanhã você consegue se arrumar sozinho, do jeito que você fez nas semanas que viajou, e eu fiquei em casa com 2 filhos pequenos sozinha." Peguei a bolsa. Saí. Ele ficou parado na sala, sem palavra, com uma cara que eu nunca tinha visto nele. A cara de um homem descobrindo, tarde demais, que a mulher que ele achava que conhecia de cor tinha um limite, e que aquele limite finalmente tinha chegado. Aquela noite eu dancei praticamente sem parar. A orquestra especial tocava um repertório antigo, cheio de música que eu conhecia de cor de tanto ter dançado aos 19 anos. E por um instante, no meio de um forró rápido com Renato me girando pela pista sob a luz amarela, senti que os 2 tempos da minha vida, a menina de 20 anos e a mulher de 55, tinham finalmente se encontrado no mesmo corpo, sem briga, sem culpa, só continuidade. Dancei com Renato, dancei com outros senhores do salão, dancei sozinha em alguns momentos, só sentindo a música, os braços abertos, os olhos fechados, sem me importar com quem estava olhando. Voltei para casa passado meia-noite, com os pés doloridos e o peito leve de um jeito que eu não sentia desde os meus 20 anos. Jorge estava acordado, sentado na cama, de braços cruzados. Não brigamos. Ele só disse:
Isso não é a mulher com quem eu casei. E eu respondi, sem raiva nenhuma na voz, só verdade. Não, Jorge, não é. Porque a mulher com quem você casou eu enterrei devagar, ao longo de 32 anos, tentando ser suficiente para você sem nunca perguntar se eu estava sendo suficiente para mim. Nos 3 dias seguintes, Jorge e eu quase não trocamos palavra. Ele dormiu no sofá da sala na primeira noite, depois passou a dormir no antigo quarto do Ricardo, agora vazio. As refeições viraram silenciosas, cada um com o prato na própria ponta da mesa. O barulho do talher no prato mais alto do que qualquer palavra que a gente conseguia dizer um para o outro. Foi nesses 3 dias de silêncio que eu entendi, com mais clareza do que em qualquer discussão, que aquele casamento já estava morto fazia anos. A gente só não tinha tido a coragem, nenhum dos dois, de fazer o velório. As semanas que vieram depois daquela noite foram as mais difíceis da minha vida adulta. E eu preciso ser honesta com você sobre isso, porque não teria sentido te contar só a parte bonita. Eu não saí de casa correndo, não houve nenhuma cena de filme. Foi um desmanche lento, cheio de silêncios pesados no jantar, de noites em que eu ficava acordada com o estômago apertado, pensando se eu estava sendo egoísta, se eu estava destruindo uma família por causa de uma sensação que talvez fosse só nostalgia disfarçada de coragem. Liguei para minha irmã Ivone chorando numa dessas noites, e ela, ao invés de me acalmar, disse: Marlene, você tem 55 anos, 32 de casada, você vai jogar isso tudo fora por causa de um baile de forró? As palavras dela ficaram ecoando em mim por dias. Foi só meses depois, já morando sozinha, que Ivone me ligou de novo, dessa vez para pedir desculpa. Eu falei aquilo com medo por você, Marlene, não contra você. Hoje eu vejo sua cara e entendo que eu estava errada. Aceitei o pedido de desculpa sem ressentimento. Sei que o medo dela vinha de um lugar de cuidado torto, do mesmo jeito que o meu silêncio de 32 anos também tinha vindo. Teve também uma noite, no auge dessa fase mais dura, em que sonhei que estava de volta ao salão de dança da minha juventude, mas as portas estavam todas trancadas por fora, e eu batia e batia sem ninguém abrir, enquanto ouvia a música tocando lá dentro, abafada, quase zombando de mim do outro lado da madeira. Acordei suada, o coração disparado, no meio da madrugada, e levei quase 1 hora para me convencer de que era só sonho. Que as portas de verdade, as reais, eu já tinha aprendido a abrir sozinha. Meu filho Ricardo, que sempre foi mais parecido com o pai no jeito de calar sentimento, ligou uma única vez durante esse período, numa quinta à noite. A voz dele saiu mais dura do que eu esperava. Mãe, o que está acontecendo com você e o pai? Ele me ligou meio perdido, disse que você anda diferente. Tentei explicar com calma, sem acusar Jorge de nada, só contando a minha versão da história. Ricardo ficou em silêncio do outro lado por um tempo longo e depois disse, num tom mais baixo: Eu só não quero que vocês dois se machuquem. Não era apoio, mas também não era condenação. Era um filho tentando entender uma mãe que, de repente, tinha deixado de caber inteira dentro do papel que ele sempre conheceu. Também tive noites de insônia que eu nunca tinha tido antes, mesmo nos períodos mais cansativos de criar os filhos pequenos. Ficava acordada até às 3, 4 da manhã, com o corpo cansado, mas a cabeça girando, repassando cada decisão, cada gasto, cada consequência possível. Emagreci quase 4 quilos em 2 meses, sem fazer dieta nenhuma, só de ansiedade pura. Teve uma noite, no meio de outubro, em que eu quase liguei para o Renato para dizer que não podia mais vê-lo, que ia voltar a ser só a Marlene de sempre, que aquilo tudo tinha sido um erro de mulher de meia-idade com medo de envelhecer. Sentei na beira da cama do quarto de hóspedes, onde eu já estava dormindo havia 2 semanas, com o celular na mão, o dedo em cima do nome dele, e fiquei ali parada por quase 1 hora, sem coragem de nada, nem de ligar, nem de guardar o telefone. Teve também a vergonha, que eu não esperava sentir. Numa reunião de família no aniversário da minha sobrinha, senti os olhares de tia e prima em cima de mim o tempo inteiro, aquele tipo de olhar que já ouviu a história de um jeito torto e tá só esperando confirmação. Uma prima chegou a perguntar, baixinho:
É verdade que você tá saindo com um homem, Marlene? Com uma cara que misturava curiosidade e reprovação. Eu disse a verdade, que eu tinha reencontrado um amigo antigo, que a gente conversava, que nada daquilo tinha nome ainda. Mas voltei para casa naquela noite sentindo o peso de 32 anos de reputação, de esposa exemplar, rachando em público. E isso doeu de um jeito que eu não esperava. Fiquei pensando no caminho de carro, em quantas vezes eu mesma tinha sido essa prima cochichando sobre a vida alheia em festa de família, sem nunca imaginar o custo real de estar do lado de dentro de uma história julgada de fora. Prometi a mim mesma, ali no trânsito, que eu ia parar de emprestar minha aprovação a julgamentos que eu nunca tinha o direito de fazer sobre a vida de mais ninguém, inclusive sobre a minha própria, quando os outros tentassem fazer o mesmo comigo. E teve o medo financeiro, talvez o mais concreto de todos. Eu nunca tinha trabalhado formalmente depois que o Ricardo nasceu. Não tinha conta no meu nome separada, não tinha carteira assinada havia 30 anos, não tinha ideia real de quanto custava viver sozinha, de aluguel, de conta de luz paga por mim e só por mim. Numa terça à tarde, sentei na mesa da cozinha com uma folha de papel e comecei a fazer as contas de quanto eu precisaria para viver. E a mão tremeu tanto que a letra saiu torta. Escrevi aluguel de um apartamento pequeno, algo em torno de R$ 1.200. Água, luz, internet, mais 300. Mercado, outros 600. Somei tudo e cheguei a um número que, sozinho, sem nenhuma renda própria depois de 30 anos fora do mercado formal, me pareceu uma montanha impossível de escalar. Não tinha resposta pronta. Só tinha medo. Teve uma tarde, no fim de outubro, em que tudo desabou de uma vez só. Eu tinha ido ao mercado comprar coisas básicas, e no caixa a atendente perguntou de forma automática: "É junto com o do seu esposo?", puxando um segundo carrinho que não era meu. Foi uma pergunta pequena, sem nenhuma má intenção, mas ela abriu alguma coisa em mim que eu não esperava. Saí do mercado, entrei no carro no estacionamento e chorei por 20 minutos sem parar, com as duas mãos no volante, sem sair do lugar, sentindo o peso de 32 anos de identidade compartilhada desmoronando de uma vez, dentro de um estacionamento de supermercado, numa tarde qualquer de terça-feira. Quando consegui parar de chorar, limpei o rosto com um guardanapo do porta-luvas, liguei o carro e fui para casa. Não contei para ninguém sobre esse episódio até muito depois. Foi um dos meus momentos mais sozinhos e, olhando para trás, também um dos mais importantes, porque foi ali que eu decidi, com uma clareza nova, que eu precisava de ajuda de verdade, não só de força de vontade. Foi Patrícia, minha filha, quem me segurou nesse período, mesmo estando longe. Ligava quase todo dia, às vezes só para ouvir minha voz, sem cobrar nada, sem julgar. Numa dessas ligações, ela disse uma frase que eu guardei. "Mãe, você passou a vida inteira segurando a gente. Deixa a gente te segurar agora, mesmo que seja só por telefone." Eu chorei depois de desligar. Um choro que vinha de um lugar fundo, mas que pela primeira vez em meses não era só de tristeza, era de alívio, de ser vista. A virada começou devagar, do jeito que as coisas realmente importantes costumam começar. Numa manhã de novembro, acordei cedo sem despertador, coisa que não acontecia desde que eu era jovem. Fui até a cozinha, fiz café, e ao invés de já começar a arrumar a casa para o dia de Jorge, sentei na varanda com a xícara nas mãos e fiquei só olhando o quintal, o sol subindo devagar atrás da mangueira que eu tinha plantado havia 20 anos. Não fiz nada de produtivo naquela meia hora. Só existi. E entendi, sentada ali, que aquilo, o simples direito de sentar e não fazer nada de útil para ninguém, além de mim mesma, era uma coisa que eu não tinha permitido a mim mesma fazer em décadas. Comecei, aos poucos, a organizar minha própria vida separada da vida da casa. Fui atrás de um curso de corte e costura avançada que sempre me interessou, dessa vez sem pedir permissão para ninguém, pagando com uma reserva pequena que eu tinha guardado, moeda por moeda, de anos de economizar no orçamento doméstico sem Jorge nem saber. A turma era pequena,
12 alunas, quase todas mais novas do que eu, numa salinha alugada perto do mercadão municipal, com máquinas de costura enfileiradas e um cheiro permanente de tecido novo e ferro de passar quente. Na segunda aula, sentei do lado de uma moça de uns 30 anos chamada Débora, que estava ali tentando montar um pequeno negócio de roupa infantil, e a gente virou colega de bancada nas semanas seguintes, trocando dica de costura e também desabafo de vida. Foi Débora quem me disse, numa tarde em que eu contei, meio encabulada, que tinha voltado a dançar depois de décadas. Marlene, isso não é loucura de mulher de idade, não. Isso é a coisa mais corajosa que eu ouvi essa semana inteira. Guardei aquela frase junto com as outras que foram, aos poucos, reconstruindo minha confiança. Comecei a fazer ajustes de roupa para as vizinhas, cobrando um valor simbólico no início, depois um valor justo, à medida que fui ganhando confiança na própria mão. Não virou uma empresa grande, não abri loja, não contratei ninguém. E eu não sinto que precisava disso para a história valer a pena. O que importava era outra coisa. Era eu ter, pela primeira vez em 32 anos, um dinheiro que era só meu, ganho com um trabalho que eu escolhi fazer. A primeira cliente de verdade foi a dona Zuleide, vizinha de 2 apartamentos, que precisava ajustar um vestido de festa de casamento da neta com urgência, prazo de 3 dias. Fiz o ajuste com um cuidado quase sagrado, testando 2 vezes, corrigindo um caimento que a alfaiataria da loja onde ela tinha comprado tinha errado. Quando ela experimentou o vestido pronto e se olhou no espelho da minha sala, chorou e disse que parecia outra pessoa. Ela me pagou R$ 70 e um abraço apertado, e eu guardei aquela nota dobrada na bolsa por 2 dias antes de gastar, só para sentir o peso de um dinheiro que tinha saído inteiramente das minhas próprias mãos. Com o tempo, o boca a boca cresceu devagar. Uma vizinha contava para outra, uma colega de trabalho da Neide trazia peça de terno para ajustar bainha. Nunca virou um negócio grande, nunca precisei de placa na porta. Mas hoje tenho uma listinha fixa de 11 clientes regulares, e isso, para quem passou 32 anos sem ganhar 1 centavo com o próprio nome, vale mais do que qualquer contrato milionário valeria para outra pessoa. A separação de Jorge aconteceu de um jeito quieto, quase burocrático, sem gritos finais. Depois de meses morando em quartos separados dentro da mesma casa, conversamos numa tarde de dezembro, os 2 sentados na mesa da cozinha, e concordamos que o casamento tinha morrido havia muito tempo. Talvez nem tivesse morrido, talvez nunca tivesse nascido do jeito que os 2 mereciam. Fizemos o processo de separação de bens de forma amigável, dividindo o que tínhamos construído juntos, e eu fui morar num apartamento pequeno, alugado, perto do Parque das Nações Indígenas, com uma varanda que dava para o pôr do sol. Nas primeiras semanas naquele apartamento vazio, cheio de caixas ainda fechadas, eu tive noites de solidão pesada, mas diferente da solidão de dentro do casamento. Era uma solidão que, pela primeira vez, era só minha para decidir o que fazer com ela. Uma das primeiras coisas que fiz, ainda antes da separação formal, foi abrir uma conta corrente inteiramente no meu nome, sozinha, numa agência que eu nunca tinha entrado antes. A gerente, uma moça de uns 30 anos, me tratou com uma seriedade profissional que eu não estava acostumada a receber por mim mesma havia décadas, perguntando sobre meus objetivos financeiros, minha renda, meu plano para os próximos anos, perguntas que, pela primeira vez em muito tempo, eram só sobre mim, Sem e o seu marido. Saí daquela agência com um cartão novo na carteira, meu nome impresso em relevo, e chorei no carro no estacionamento, dessa vez de um jeito completamente diferente do choro do supermercado. Um choro de conquista, não de desmoronamento. Fui sozinha a uma loja de móveis usados escolher uma cama de casal pequena, um sofá de 2 lugares cor de vinho e uma mesa redonda de madeira para 2. Mesa para 2, não para 4 ou 6, como a que eu tinha usado a vida inteira. Escolhi cada peça pensando só no que eu gostava, sem pensar em Jorge nem uma vez, o que me pareceu, na hora, um luxo quase indecente depois de tantas décadas decidindo tudo em função da casa inteira. Pendurei um espelho na parede do corredor, sozinha, com uma furadeira emprestada da Neide, errando o prego 3 vezes até acertar. Quando o espelho finalmente ficou reto, fiquei parada na frente dele por um tempo,
olhando para a mulher de 55 anos com os cabelos já bem grisalhos, e um sorriso que eu não reconhecia de tão raro que tinha ficado, e pensei, essa aqui sou eu de verdade, não a versão resumida em cuida da casa, sobra tempo para ela. O grupo de amigos do baile também virou parte importante dessa reconstrução. Formou-se, sem ninguém planejar, uma rodinha de 6 ou 7 pessoas que sempre chegava mais cedo para guardar as mesmas mesas perto da pista. Dona Marlene, eu, Dona Zuleide da Costura, seu Osmar, viúvo havia 4 anos, Dona Célia e seu marido Antério, que dançavam juntos há 40 anos de casados e ainda se olhavam como namorados. A gente criou um grupo de mensagens só para combinar quem ia levar bolo na terça seguinte, quem tinha visto algum baile especial em cartaz na cidade, quem precisava de carona. Foi nesse grupinho, mais do que em qualquer terapia ou conselho de família, que eu aprendi que recomeçar depois dos 50 não era exceção nem loucura. Era só uma vida acontecendo, do jeito que vidas acontecem, sem pedir licença para calendário. Com Renato, as coisas cresceram devagar, sem pressa, do jeito que talvez devessem ter crescido desde o início, se a vida não tivesse nos separado aos 20 anos. A gente continuou se encontrando nas terças, no clube, dançando cada vez com mais intimidade, aprendendo de novo o corpo um do outro, depois de 35 anos de distância. Ele nunca me pressionou por nada além do que eu conseguia dar. Numa noite de dezembro, sentados na escada dos fundos do clube, ele tirou do bolso uma fita cassete, a mesma letra R, escrita à mão, só que essa era nova, gravada recentemente num aparelho que ele achou numa loja de usados, e disse: "Gravei umas músicas novas que eu acho que você ia gostar. Ainda tenho um toca-fitas guardado, se você quiser vir ouvir." Eu ri, um riso de verdade, do fundo do peito, e disse que sim. Patrícia conheceu o Renato numa videochamada em janeiro, meio sem jeito dos dois lados, mas terminou rindo dos 20 minutos de história que ele contou sobre o giro de Marlene no salão antigo. Ela disse, antes de desligar: "Mãe, você tá com uma voz que eu nunca ouvi você ter." Ricardo demorou mais. Só aceitou conhecer o Renato pessoalmente em março, numa vinda rápida dele a Campo Grande, um almoço tenso no começo, que foi amolecendo ao longo da tarde, terminando com os dois falando de agronomia por quase 1 hora, já que Renato tinha sido engenheiro agrônomo a vida inteira. No fim, Ricardo me abraçou na despedida e disse baixinho no meu ouvido: "Fico feliz que você não desistiu, mãe." Foi a única frase que eu precisava ouvir dele. Com Jorge, o fechamento veio de um jeito simples, quase administrativo, numa manhã de fevereiro em que precisamos assinar os últimos papéis do processo, numa sala de advocacia no centro da cidade. Ele estava mais magro, mais quieto. Na saída, no elevador, ele disse, sem olhar para mim direito: "Você estava certa, sabe? Eu nunca perguntei quem você era." Não pedi desculpa nenhuma de volta, nem cobrei nada. Só disse, "Obrigada por dizer isso." E saímos do prédio em direções opostas, pela primeira vez em 32 anos, sem nenhum fio nos prendendo um ao outro. Hoje, enquanto conto essa história para você, faz pouco mais de 1 ano desde a noite em que fiquei parada na porta daquele clube sem coragem de entrar. Moro sozinha no meu apartamento com a varanda voltada para o pôr do sol. Costuro para as vizinhas 3 tardes por semana, numa mesa perto da janela, com a luz da tarde caindo certa sobre o tecido. Danço toda terça, sem pedir licença para ninguém. E Renato, que hoje é muito mais que um reencontro de juventude, é um homem que me escuta de verdade, que pergunta como foi meu dia e espera a resposta inteira. Mora a 15 minutos daqui, e na maioria dos fins de semana a gente cozinha junto na minha cozinha pequena, rindo de coisa boba, dançando descalços na sala sem nenhuma sanfona tocando, só o silêncio bom de 2 pessoas que se encontraram, se perderam e se encontraram de novo, dessa vez sem pressa nenhuma para ir embora. Um dos meus dias favoritos da semana agora é a quarta-feira, o dia seguinte ao baile, quando eu acordo tarde de propósito, os pés ainda um pouco doloridos, e fico deitada só sentindo o corpo cansado de um jeito bom, um cansaço que eu escolhi, não um cansaço que me foi imposto.
Faço meu café sozinha, numa xícara pequena de porcelana branca que comprei para mim mesma no primeiro mês de apartamento, sento na varanda e, às vezes, o Renato me manda uma mensagem de bom dia com algum áudio bobo cantando um trecho de forró desafinado, só para me fazer rir logo cedo. No mês passado, ele me levou para jantar num restaurante à beira do rio Aquidauana, numa cidade a 2 horas daqui, só para fugir da rotina por um fim de semana. Ficamos numa pousada simples, de varanda de madeira, e na segunda noite ele trouxe um rádio pequeno a pilha, sintonizou uma rádio de forró de raiz e me chamou para dançar ali mesmo, na varanda, sem plateia nenhuma, além dos grilos e do rio escuro lá embaixo. Dançamos o giro que ele tinha inventado para mim aos 20 anos e que o corpo dele, mesmo mais devagar, mesmo com o joelho reclamando um pouco, ainda sabia conduzir perfeitamente. Ri tanto que quase caí, e ele me segurou pela cintura do mesmo jeito exato de 35 anos atrás, nem forte nem frouxo, exatamente do jeito que eu precisava sem saber que ainda precisava. As sapatilhas brancas de renda estão numa prateleira da minha sala agora, à vista, não mais escondidas dentro de uma caixa de sapato no fundo de um guarda-roupa, ao lado de um porta-retrato novo com uma foto minha e do Renato tirada naquela varanda à beira do rio. Não guardo mais nada de mim numa caixa. 32 anos, eu fui só a dona de casa. Hoje, eu sou Marlene inteira, com nome e sobrenome, com um trabalho pequeno que é só meu, com filhos que aprenderam a me ver como pessoa e não só como mãe, e com um amor que eu deixei para trás aos 20 anos, e que voltou, exatamente no momento em que eu finalmente decidi voltar para mim mesma primeiro. Às vezes, quando estou sozinha na varanda com meu café das quartas-feiras, penso em como é estranho que tenha levado 32 anos e uma caixa de sapato esquecida para eu entender uma coisa tão simples. Ninguém vai abrir essa caixa por você. Ninguém vai bater na sua porta para te lembrar de quem você era antes de virar só função. Mãe, esposa, dona de casa. Ela cuida bem. Essa porta a gente só abre de dentro para fora, com a própria mão, mesmo com medo, mesmo tarde, mesmo sem garantia nenhuma do que vai encontrar do outro lado. Eu não sabia, na noite em que fiquei parada com a mão na moldura da porta do Clube Itamaracá, que do outro lado estava não só a música que eu tinha deixado de dançar, mas a mulher inteira que eu tinha deixado de ser. Se você também guarda alguma coisa numa caixa, um sonho, um amor, uma versão sua que ficou para trás, me conta aqui nos comentários o que é. Às vezes, só de escrever, a gente já dá o primeiro passo para abrir a caixa de novo.